Olá, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, irmãos, eu trarei aqui alguns esclarecimentos sobre esse tema aqui, a Grande Babilônia, né? Nós vemos aí na internet, né, muita gente ensinando sobre o Apocalipse, né, e muitas coisas que estão ali. E eu vejo, né, que algumas pessoas, né, querem colocar a Grande Babilônia, né, se cumprindo, né, essa profecia da Grande Babilônia em algumas coisas que às vezes fogem um pouco do que realmente a palavra quer dizer, né? Eles geralmente só leem essa parte de Apocalipse e não leem um todo, né, o que a palavra realmente quer dizer sobre esse tema, que é rico e grande. Amém? Eu trarei aqui o meu ponto de vista, né? Eu darei os textos aqui sobre esse tema, que casa, né, também com a origem de Satanás, tá? Do diabo. Eu mostrarei isso aqui no vídeo, com os textos, tá? Foi uma soma que eu fiz dos textos que eu li dos profetas, tá? E mostrarei, né, que alguns enganos que tem em algumas linhas de interpretação sobre esse tema. Amém? Muitas pessoas colocam, né, a Grande Babilônia como sendo Roma, né? Ali a Igreja Católica, que eu vejo que é um erro, a palavra, né, não dá muito base para isso, né? Que seja realmente a Igreja Católica. A Igreja Católica, lógico, vai fazer parte, né? Depois, no final do estudo, a gente vai ver que a Igreja Católica vai realmente fazer parte da Babilônia, né? Mas ela não é a Grande Babilônia em si, né? E muitas também pessoas, né, extremas que abandonam as denominações evangélicas, né, elas colocam, né, o sistema religioso como a Grande Babilônia, né? Isso é um erro tremendo, né? Quando você pega e coloca, né, todas as denominações evangélicas e o sistema religioso, né, tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Protestante, Igreja Evangélica Protestante, você está pegando tudo, né, ali que às vezes tem coisas que são santas, são pessoas que realmente estão comprometidas com a palavra de Deus, e está misturando com o profano, né? E a gente não pode fazer isso, a gente tem que fazer separação do santo do profano, como diz no profeta Ezequiel, amém? O Senhor fazendo separação ali do santo e do profano. Então a gente não pode, né, querer colocar tudo como sendo um sistema religioso, né? E querer, né, colocar o justo como ímpio, né? E às vezes, muitas das vezes, o ímpio como justo, né? Isso a palavra de Deus condena. Amém, irmãos? Isso é sério, tá? Quando você faz isso, tá? Você quer justificar o ímpio e condenar o justo. Amém? Não estou dizendo também aqui que as denominações evangélicas estão tudo certo. Os irmãos já sabem aí o meu posicionamento com relação a isso. Eu já tenho vídeo aí no meu canal falando sobre isso. Eu atualmente não congrego em nenhuma denominação evangélica, tá? Mas nem por isso eu deixo de estar junto dos meus irmãos, né? De estar cultuando a Deus, tá? De estar junto ali com meus irmãos, porque quando você se isola, né, e se invade para um extremo, você está, infelizmente, correndo por um erro muito grave, amém? Que não tem base na palavra. Então, é uma coisa que já não é muito do tema daqui, mas é um conselho que eu dou para vocês, né? Não seja extremo, tá? Procure estar junto dos seus irmãos, tá bom? E procure estar sempre fazendo também a vontade de Deus, crescendo na palavra e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, sobre o tema, sobre essa questão da Babilônia, né? Você vai ver, né, que é a Grande Babilônia, né, que vai estar sendo dado detalhes dela aí em Apocalipse 17. Amém? Você vai ver que é uma mulher que vai estar sentada sobre a besta.
Amém? Então, a besta que ali ela está assentada é a mesma besta de Apocalipse 13, né? A de 7 cabeças e 10 chifres, né? Então, para você entender a Grande Babilônia, você também tem que entender, né? Quem é a besta. A besta de 7 cabeças e 10 chifres, né? Ela não é uma alusão à mesma besta de Daniel, né? A de Daniel 7. Então, essas bestas, né, estão em paralelos. Deus fez um paralelo com essas bestas, né? E essa besta, né, elas profetizam todos os reinos do mundo, que é onde havia sobre o mundo, né? Que dominaram ali o povo de Deus, né? As cabeças, né, da besta, ela profetiza isso. Você vê ali, né, que a besta, ela é de Apocalipse 13, né? Diz assim, ó, Apocalipse 13, 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão, né? Então, você vê que ali essa besta ela está fazendo uma alusão ali também aos reinos que está falando em Daniel, né? Então você vê que a besta é uma montagem de todos os reinos que tem no mundo, né? E essa montagem, né, que vai ter a explicação ali em Apocalipse 17, né, com detalhe, você vai ver que ela vai ter uma explicação dessas cabeças, né? Aí você vai ver as contagens ali dos reinos, né? Que é Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. 7 cabeças. Amém? Então, essa besta, né, ao qual a prostituta vai estar montada em cima dela, quem deu poder a ela foi o dragão, né? Você vê isso em Apocalipse 13. Apocalipse 13, no verso 2 e no verso 4. Amém? Quem dá o poder à besta é o dragão. Ou seja, o que o Senhor está fazendo? Está fazendo uma junção, né, do reino do anticristo com o dragão. Ou seja, quem dá o poder para a besta, né, é o dragão, né, que é o príncipe desse mundo. Amém? Por isso que eu falo que esse estudo também vai ter uma ligação com quem? Com o diabo, né, para a gente desvendar, né, quem é a Grande Babilônia segundo a palavra, não segundo, né, teorias. E como vocês já sabem, né, o Apocalipse, ele vai ser o quê? Um amontoado das profecias que o próprio Deus já fez ao longo da palavra. O Apocalipse é a revelação, né? Apocalipse é a revelação daquilo que já está profetizado. Amém? Então, para você ter entendimento das profecias que estão no Apocalipse, o Senhor vai te deixar, fez com que você ficasse dependente, né, do que ele já havia profetizado ao longo da palavra de Deus. Ou seja, na lei, nos salmos e principalmente nos profetas. Que os profetas vai ser a luz, né, como fala o apóstolo Pedro. Vai trazer a luz de tudo aquilo que está profetizado, né? Os profetas vão dar razão às profecias. Vocês vão ver ali as coisas espirituais, né? Quando você lê os profetas, somando com Apocalipse, né? E as coisas do Novo Testamento. Paulo fazia isso. Amém? Ele já tinha um desmembramento dos acontecimentos finais porque ele fez a soma da palavra de Deus. Amém? Mas isso é outro tempo. Então, com relação à Grande Babilônia, né? Você vê que ela está montada sobre essa besta que eu já falei aqui, e quem deu poder a ela é o dragão. Amém? E para a gente ter um entendimento melhor, né, sobre essa questão da besta, a gente vai ler, né, os textos. Vamos começar então com Apocalipse 17. Eu vou ler do 3 ao 5. Amém? E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre a besta, né, de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. É o que eu acabei de dizer, né? Essa mulher ela está sentada sobre os reinos, né, que estão no mundo. Ou seja, ela está sentada sobre a besta, né, que está ali profetizado todos os reinos, né? E quem deu poder à besta foi o dragão. Amém?
Isso é importante você ter na mente para você desvendar quem é essa grande Babilônia, né? A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações de sua imundícia e de sua prostituição. Amém? Agora, né, esse aqui vai ser um verso-chave para a gente poder identificar a grande Babilônia. Amém? Às vezes, né, Deus deixa a interpretação das coisas em apenas uma palavra. Não que a gente tenha que abandonar o contexto. Amém? Mas às vezes em uma palavra, você às vezes vai conseguir a interpretação de todo o contexto. Amém? E olha só o que vai dizer aqui, esse versículo que eu te falei, né? E na sua testa estava escrito o nome, né? Na testa de quem? Da mulher, né? Que é a meretriz, né? A prostituta. Mistério, grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, essa grande Babilônia, ela é mãe, tá? Ela vai ser a mãe de todas as prostituições e abominações da terra. Por isso que ela está montada numa besta que profetiza todos os reinos. Amém? Tenha isso em mente. Então, né, olha o que vai continuar dizendo sobre, né, essa besta, né, essa mulher. Essa grande Babilônia, né? Aqui vai profetizar a queda da grande Babilônia. Eu estou aqui separando alguns textos, né? Não vou ler todos os textos para o vídeo também não ficar muito grande. Mas vou ler os textos principais, mas se vocês quiserem, vocês leiam aí o texto todo em casa. Não é que eu abandonei o contexto, tá? Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Essa mulher que está sentada sobre os reinos, né, mostra que o quê? Que ela foi a principal causa das prostituições de todos os reinos da terra. Amém? Então, para você poder identificar, né, ali quem é essa grande Babilônia, você tem que ter tudo isso em mente. Amém? Vou continuar lendo aqui mais alguns textos para a gente conseguir identificar, né, quem é essa grande Babilônia. Amém? Eu vou agora para os profetas para buscar trazer mais revelação. Amém? Em Jeremias 50, né, 50 e 51, você vai ver ali que Deus vai profetizar contra a Babilônia. Amém? Só que aquela Babilônia ali que Deus está profetizando, ela é aquela Babilônia lá na época do rei Nabucodonosor. Amém? E Deus vai pegar aquela Babilônia daquela época, né, para usar ela como uma tipologia para a grande Babilônia do Apocalipse. Então, por que eu falo isso? Que ela vai ser como uma tipologia. Porque vai ter textos, né, ao longo ali de Isaías 50 e 51, que vai nos arremeter para o tempo do fim. Amém? E inclusive algumas expressões, né, que está ali na queda da grande Babilônia, né, vai estar também aqui em Jeremias 50 e 51. Mas eu vou ler só, né, alguns versos que são chaves para o nosso entendimento. Né? Você se lembra que eu falei para os irmãos, né, gravarem bem aquele termo, mistério, grande Babilônia, mãe de todas as prostituições da terra. Então, olha só que interessante que vai dizer em Jeremias
50, verso 42. O arco e a lança tomarão, e eles são cruéis, e não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e eles cavalgarão cavalos, como um homem aperdecido para a batalha. Contra ti, ó filha da Babilônia. Olha só. A gente tem que se fazer perguntas no texto. Você vê que aquela Babilônia lá, de Apocalipse, ela era o quê? Mãe. E Deus está mostrando o quê aqui nesse texto? Que essa Babilônia aqui, daquela época, né, que ganhou, né, o status de reino, um dos reinos que veio sobre o mundo, né, que cresceu na mão de Nabucodonosor, ela era o quê? Filha da Babilônia. Olha o termo que Deus usa aqui. Né? Deus está mostrando o quê? Que essa Babilônia aqui, ela é filha da mãe. Amém? Então, essa Babilônia aqui não é a mãe, mas é filha, né? Como eu já expliquei, já no começo do vídeo. Pelo próprio Apocalipse, você já consegue ter, né, um vislumbre disso. Amém? Que aquela Babilônia, né, ela esteve presente em todos os reinos da terra, fazendo todos os reis se prostituírem. E quem deu o poder para ela? Satanás, o diabo. Em Jeremias 51:33, vai continuar dizendo a mesma coisa. Ó. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como eira no tempo da debulha. Ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. Né? Você vê que novamente Deus está chamando, né, aquela Babilônia de filha. Ou seja, você não pode pegar aquela Babilônia lá da época do Império de Nabucodonosor, né, e querer colocá-la como mãe, porque ela só está sendo uma filha na mão da grande mãe. Olha só o que vai dizer também em Isaías 47:1. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha de Babilônia, assenta-te no chão, não há já trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada a tenra, né? Nem a delicada. Então você vê que aqui vai ser uma profecia também, em Isaías 47, contra a Babilônia. Só que ela é filha. Amém? Ela não é mãe. E voltando aqui para Jeremias, né, 51, a gente vai encontrar, né, coisas muito interessantes, dizendo aqui, no contexto ali de Jeremias 51. Olha só o que vai dizer a partir no verso 53 e no verso 58. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse no alto a sua fortaleza, de mim viriam destruidores contra ela, diz o Senhor. Né? A gente sabe, irmãos, né, que quando Deus fala alguma coisa, né, na tua palavra, Ele não está dizendo nada à toa. Tenham isso em mente. Tá? Todas as coisas que Deus diz, principalmente quando se trata de profecia, se tem algo que tem um significado profético e espiritual. Então, quando o Senhor disse isso aqui, que mesmo que a Babilônia subisse aos céus e ainda fortificasse no alto sua fortaleza, ela está fazendo referência ele está fazendo referência, né, a algo que já aconteceu. E, inclusive, casa com outro profeta. Tá? Casa com o que está no profeta Isaías. Amém? Eu vou ler esse texto daqui a pouco. Mas olha só o que diz o verso 58. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Olha só que agora que interessante. Assim trabalham os povos em vão. Para o fogo se afadigam as nações. Olha só o que o Senhor fez, né?
no contexto de destruição daquela Babilônia terrestre, né, da época do rei Nabucodonosor, mesmo ela sendo filha, ele ligou aquela Babilônia às nações, né? E Deus falou que as nações, elas se afadigam à toa e trabalham em vão para o fogo, né? O porquê que Deus está falando isso? Mas você vê ali que aquela grande Babilônia de Apocalipse, ela prostituiu os reinos da terra e os reis da terra com o seu comércio. Amém? Mas como que ela prostituiu os reis da terra com seus comércios e com suas riquezas, né? Será que fazer um comércio é pecado? Então, irmãos, você tem que ter na mente o seguinte, né? Aquilo ali, Deus está revelando um pouco do mundo de hoje. Amém? O mundo como está hoje, né? Você vê que você fazer comércio não é pecado. Amém? Porém, olha só o mundo como está hoje, né? Olha como o mundo está acelerado hoje. Olha como é que os homens trabalham, visando só coisas materiais, fazerem comércio, né? Você vê, né, ao longo ali da Revolução Industrial, né, a globalização, tudo isso que aconteceu no mundo, você acha que isso tudo foi da vontade de Deus? Não foi. E Deus está testemunhando isso. Quantas vidas se perderam, né, para que você pudesse hoje ter na sua casa um simples celular. Um simples celular que agora mesmo eu estou gravando esse vídeo, né? Então você vê que essas coisas são a prostituição desse mundo, né? Sangues, às vezes muitos sangues inocentes foram derramados para que isso aconteça, para que o mundo se chegasse hoje, né? As construções que se tem hoje, né? Quantas vidas não foram perdidas nesses altos edifícios, nessas construções, pontes sobre o mar, quantas vidas não foram perdidas. Isso tudo o quê? Em prol do comércio, para que o homem enriquecesse e esquecesse do seu Criador. Amém? Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra, né, a tecnologia. Deus está utilizando isso hoje para transmitir bênçãos. Amém? Essas coisas fugiram da vontade plena de Deus, mas Deus hoje utiliza ela para o quê? Em prol também do seu reino. Inclusive isso que eu estou fazendo aqui agora é o quê? Para em prol do reino de Deus. Enquanto os irmãos aí também ensinam, né, na internet, querendo o quê? Espalhar, né, a palavra de Deus. Amém? Então a gente vai ter, né, um vislumbre desse texto aqui, que é revelador. Amém? Mais à frente também. Inclusive, isso está ligado com o quê? Com o que eu falei já, com o diabo, que você vê que dá poder à besta, né? Todos os reinos, né, desse mundo foram dados, né? O poder, por quem foi dado, foi pelo diabo, né? Enganando a todas as nações. Agora, né, eu vou somar o que Deus disse aqui com Isaías, amém? Mesmo que Babilônia subisse aos céus e fortificasse no alto sua fortaleza, o Senhor viria e destruir. Olha só que interessante agora. Deus vai começar a revelar, vai começar aqui uma revelação das coisas espirituais, amém? De que Deus quer dizer ali com a grande Babilônia. Deus está querendo revelar o quê? Também o inimigo, amém? Isaías 14, do verso 14 ao 17, né? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Aqui é uma profecia contra o rei, o quê? Da Babilônia. Amém? Então você vê que, olha como é que começa o texto. Eu subirei ao céu,
acima das estrelas de Deus. Então você vê, né, Deus aqui está revelando o quê? O que estava, né, no coração de quem? Do rei da Babilônia. Só que esse rei da Babilônia, ele vai prefigurar também atos de quem? De uma pessoa, né? Desculpa, eu errei. Esse rei da Babilônia, né? Ele vai ser o quê? Uma figura tanto do anticristo, mas os atos dele também vai estar prefigurando o quê? As obras do diabo. Amém? Essa é a revelação espiritual do texto. Só que, quando você, né? Eu vou dizer agora sobre uma vertente que está aí na internet. Tem uma vertente na internet que diz, né, que o diabo, ele nunca foi anjo de luz. Ele nunca foi um anjo que se tinha luz nele. Amém? Muitos aí na internet ensinam isso. Tá? E esse vídeo aqui também vai ser para comprovar que isso é uma doutrina completamente errada. Isso é uma vertente errada. Tá? Quem enxerga isso dessa forma perde revelação na palavra. Amém? Tem gente que, inclusive, eu já vi judeus ensinando isso. Tá? Mas também tem muita gente aí, né, inclusive esses que se dizem livres do sistema, né, chegam ao ponto de falar que o diabo, Deus criou ele só para testar o homem, tá? Mas que o diabo nunca foi mal, foi Deus que criou assim, e por causa de um versículo isolado, né, de Isaías, que diz que Deus forma o mal, né, ele cria o mal. Eles pegam esse texto para falar que é Deus que criou o mal, amém? E falar que o diabo nunca foi anjo de luz, e que Deus não precisa batalhar contra ele, porque o diabo só veio para poder testar a fé e a retidão do homem. Colocando Deus o quê? Como injusto, né? Porque se o Deus é mau, então, logo ele não é justo. Ele é injusto. Amém? E essa é uma doutrina que agride completamente o caráter de Deus, né? Se eu não me engano, é a doutrina, tem até um nome, dualismo, né? Então, quem crê nisso, perde revelação disso aqui tudo, que eu estou falando aqui agora. Amém? Então, justamente, conforme você vê ali em Apocalipse, né, o dragão dando poder à besta, é por quê? Porque o dragão e a besta, eles vão ser o quê? Um só. O pensamento deles vão ser o mesmo. Amém? Por isso que quando Deus pega, né, versos, principalmente nos profetas, para falar do anticristo, ele também vai estar revelando obras de quem? Do diabo. Entendeu? Então, assim como Deus faz a palavra toda, irmãos. Deus não pegou o tabernáculo e profetizou e figurou as obras de Cristo, né? Cristo em Apocalipse, capítulo 1, vai o quê? Vai figurar a igreja na menorá, né? A menorá, que é o candelabro. Ou seja, aquele candelabro era o que? Era uma figura das 7 igrejas, que é a plenitude de todo o corpo de Cristo. Você está entendendo as figuras? As figuras não param aí. As figuras revelam as coisas espirituais. Por isso que Cristo falou por intermédio de parábolas. Amém? Para quê? Para falar coisas espirituais que o Senhor deu ao longo da Escritura. Para que nossa mente, né, quando fosse ler a palavra, buscasse ao Senhor na leitura da palavra, entendesse através do Espírito Santo, né, as coisas espirituais que Deus profetizou ao longo da Escritura. Amém? Os apóstolos faziam isso para poder trazer o Evangelho a gente. Amém? Eles extraíam dos profetas, das Escrituras, da lei. Isso é um outro tema, mas o mesmo acontece nesse texto aqui. Tá? E isso vai estar provado quando eu chegar em Ezequiel. Amém? Vamos continuar lendo. Eu parei aqui, né? Aqui estava falando que esse rei da Babilônia queria subir até o céu acima das estrelas de Deus e exaltar o seu trono. E sentará o quê?
na banda do norte, né? Isso aqui, esse rei da Babilônia está figurando Atos do Anticristo, né? Que ele vai para o norte, do norte invadir Israel. Por isso que... Desculpe, irmãos. Por isso aqui que o texto está dizendo que ele se assenta nas bandas do norte. Mas olha só, que está no coração, né, desse anticristo, que é o que também está no coração de quem? Do inimigo, do diabo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? Olha o que Deus está revelando. Que o diabo, né, ele queria ser semelhante a quem? Ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo, né? Que os planos dele vão ser frustrados. Se ele quiser ser, como ele quis ser semelhante ao Altíssimo, contudo ele vai ser frustrado. O que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este é o varão que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos, né? Aqui está falando tanto do anticristo quanto do diabo. Porque a besta, né, ali de Apocalipse 13 e de Apocalipse 17, ela vai ser lançada viva no lago de fogo. Amém? Pelo próprio Senhor. Então, né, os povos vão ver isso. Por isso que o Senhor está dizendo aqui. Mas você vê que logo mais à frente, né, vai ter o evento de Gog e Magog, que se repete 2 vezes. Isso aí é outro tema, né? Mas vamos lá. Você vê que Satanás também vai ser lançado no lago de fogo, né? No mesmo lago de fogo que já estava a besta e o falso profeta. Amém? Então, por isso, né, que os dois, como vão ser lançados no lago de fogo, por isso que o Senhor está dizendo aqui, que as pessoas, né, nessa época vão contemplar. E esses 2 varões, né, que fez estremecer a terra, né, e os reinos. Os reinos está falando de quem? Do diabo. Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que seus cativos não deixavam ir soltos para suas casas. Amém? Agora, né, a gente vai para Ezequiel, tá? A profecia contra Tiro. Amém? E eu não vou só ler o texto de Ezequiel 28, porque a profecia contra Tiro começa no capítulo 26. Como eu já disse aqui, muitos querem negar que esse texto de Ezequiel 28 não está falando, né, do diabo, porque é uma profecia contra o rei de Tiro, que eu acho que não tem nem cabimento isso pelas palavras que estão aqui no texto. Mas eles esquecem que a profecia começa lá em Ezequiel 26. Amém? E que isso, Ezequiel 28 é contexto desde 26. E que os termos que Deus está usando aqui nessa profecia contra Tiro, e posteriormente contra o rei de Tiro, tem ligação com a Grande Babilônia. Que a Grande Babilônia é uma meretriz, não é? E que está assentada sobre a besta, de 7 cabeças e 10 chifres. E quem dá o poder para essa besta é quem? Não é o diabo? Né? Não é o dragão? Então, aqui em Ezequiel, irmãos, eu vou ler a partir do versículo 6, tá? Para não ficar muito grande, que acho que já está muito grande o vídeo, amém? Eu vou ler só os versos principais, mas vocês leiam todo o contexto em casa, amém? Vocês leiam ali a partir do 26 até o 28, leiam o 28 todo, tá? Para vocês terem, né, essa mesma revelação que eu estou falando aqui. Amém? Vamos lá. No verso 6, tá? Na profecia contra Tiro, novamente vai aparecer o termo filha. Amém? Aquela profecia ali contra Tiro, né? A nação de Tiro, o Senhor vai falar que Tiro tem filhas. Amém? Olha só que interessante. Verso 6, né? E suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor: eis que o trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia,
desde o norte, o Rei dos Reis, com cavalos e com carros e com cavaleiros e companhias e muito povo. As tuas filhas no campo, ele as matará à espada e fará um baluarte contra ti e fundará uma tranqueira contra ti e levantará rodelas contra ti. Então, olha só, irmãos. Aqui, né, expressões filhas, né, tá falando o quê? Que Tiro tem filhas, tá? Você vai ver que isso é muito interessante, porque nesse momento, tá, Deus vai estar revelando que Tiro vai ser mãe, está sendo uma mãe. Amém? Então, ali Tiro, ele está sendo projetado figurativamente como a grande Babilônia. Você vai ver por quê? Porque vão ter textos, né, ao longo aqui do contexto, que vai remeter para Apocalipse 18, para a condenação da grande Babilônia. Tá? E aqui vai estar mostrando o quê? Que Tiro, né, tem filhas. Né? E quem são essas filhas? Não são as nações ao qual a mãe faz prostituir? Amém? Então, olha que interessante, né? Que, como eu já falei aqui, toda profecia tem também seu contexto histórico, mas também seu contexto profético. Amém? Então, ao longo da palavra, Deus às vezes, né, vai montar contextos, né, proféticos que vai ter um cumprimento parcial no passado, amém? Que vai profetizar o futuro, né? Você vê que ali Jesus, no Mateus 24, vai apontar o quê? Para a abominação desoladora de Daniel. E a abominação desoladora de Daniel, como eu já falei em vídeos antigos meus, é quem? Vai aparecer no capítulo 8, pela primeira vez. E ali no capítulo 8 é uma profecia que se cumpriu lá na época do imperador, do rei da Grécia, que se cumpriu em Antíoco Epífanes. Amém? Que ele prefigurou exatamente atos do anticristo. Mas você vê ali nas expressões, né, de Daniel 8, coisas interessantes. Porque fala que a visão seria por tempo do fim. Amém? Por isso que Jesus apontou, né, para Daniel 8, que aquele contexto histórico ali, daquela profecia que já aconteceu no passado, profetizava coisas que apontavam para o futuro. Amém? Então a escritura toda, às vezes, Deus está fazendo isso, remonta, né, atos proféticos no passado, que quando você lê, você já tem uma imagem, né, na sua mente de como que vai acontecer no futuro. Amém? Isso acontece ao longo da palavra também, tá? Não só ali nessa questão do Antíoco Epífanes, mas eu estou dando aqui uma base, porque o próprio Jesus apontou isso para o futuro novamente, porque aquilo ali teve cumprimento ali, parcial ali e profético no passado, mas que apontava para o futuro. Atos de quem? Do anticristo. Amém? Então, aqui, né, novamente, Tiro vai ser utilizada como uma figura, e vai ser utilizada como uma figura da mãe, tá? Da grande Babilônia. Olha só. Ezequiel agora 26, a partir do 13. E farei cessar o arruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. Essa mesma passagem aqui se repete em Apocalipse 18, 22, na condenação da grande Babilônia. Amém? Então, como eu falei, aqui Tiro está sendo o quê? Uma figura dessa grande meretriz, dessa mãe das prostituições, de todas as prostituições dessa terra. Amém? Vamos lá. E farei de ti uma penha escalvada, virás a ser um enxugadouro de redes, nunca mais será edificada. Porque eu, o Senhor, o farei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor a Tiro, não temerão as suas ilhas com estrondos da tua queda, quando gemerem os traspassados. Porque se fizer uma espantosa matança no meio de ti,
Agora olha só que interessante. E todos os príncipes do mar descerão nos seus tronos e tirarão de si os seus mantos e despirão os seus vestidos bordados, de tremores se vestirão. Sobre a terra se assentarão e estremecerão cada um a cada momento. E por tua causa pasmarão. Essa mesma passagem está na condenação também da grande meretriz, em Apocalipse 18, 9 e 10. Amém? Então, o Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? Está utilizando Tiro, o quê? Como uma figura da grande meretriz. Porque ele viu, né, que aquelas coisas ali que estavam acontecendo ali naquele reino de Tiro, né, profetizavam essa grande meretriz, essa mãe, né, de todas as prostituições da terra. Amém? E agora, olha só que interessante, né? Você vê que ali na condenação de Apocalipse 18, né, dessa grande meretriz, tem aspectos, né, ali das prostituições dela, né? Como eu já falei aqui, o comércio dela, né, as prostituições das nações. E justamente em Ezequiel 27 vai começar a falar dessas nações, amém? Que se prostituíram com ela. Amém? Então, a gente vai ver quais são, né? Deus vai estar revelando aqui as principais nações, né, que se prostituíram, né, com Tiro, com esse que está sendo o quê? Uma figura da mãe, da grande Babilônia. Amém? Olha só. E diz a Tiro, que habita nas estradas do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor: ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos, e os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura, né? Olha Tiro se exaltando, né? Como certo alguém, né, fez também. Vamos continuar lendo, irmãos. Olha agora, o Senhor vai começar a entrar em detalhes, né? As nações que fazem comércio, né, com essa grande Babilônia. Amém? Eu vou ler primeiro para depois explicar. Vamos lá. Os anciões de Gebal, né, essa região aqui eu não consegui achar, tá? A quem está se referindo. Mas vamos lá. E seus sábios foram em ti os que consertavam as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti, para que os tratarem dos teus negócios. Os persas, os lídios e os de Put eram o teu exército, os teus soldados, escudos e capacetes, penduraram em ti e eles fizeram a tua beleza, né? Que está falando que o exército dessa mãe é composta de persas, de lídios e os de Put. Amém? Put, né, é um filho descendente de Cã, né, que é um dos filhos de Noé. Os persas, né, hoje, né, o território que ocupavam os persas é o atual Irã. Amém? E os lídios, né, hoje na atual Lídia. Né? Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas sobre as suas torres penduravam os teus escudos nos teus muros em redor, e eles aperfeiçoaram a tua formosura. Aqui vai começar falando o quê? Dos exércitos, amém? Que estão ali por detrás, né? Protegendo essa grande cidade. Porque você vê, né, que ali em Apocalipse, amém? A grande Babilônia, né, ela vai ser também uma grande cidade, tá, no tempo do fim. Amém? Que elas também vai receber o status de mãe. Amém? Então, para você compreender essa grande Babilônia do Apocalipse, você tem que ter isso tudo na mente. Amém? E o Senhor está revelando, né, que os povos que vão fazer parte, né, desse exército, dessa grande cidade,
Vão ser persas, lídios e os de Put. Amém? Esse também é um dos motivos, tá, que eu creio que o anticristo virá do Islã. Amém? Eu vou fazer um estudo, tá, mostrando o porquê que eu creio assim. Amém? Vou mostrar todas as profecias que tem em volta, tá, dessa questão do anticristo. E porque eu afirmo que ele vai se levantar do Islã. Amém? Dos muçulmanos. Agora olha só. Tarsis negociava contigo por causa da abundância e de toda a casta da fazenda, com prata, ferro, estanho e chumbo, negociavam as tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram os teus mercadores. Com almas de homens e de vastos bronzes fizeram negócios contigo. Olha só que interessante, né? As casas de Torgama traziam as tuas feiras, os cavalos e os cavaleiros e machos. É muito interessante essa parte, irmãos, tá? Porque o Senhor, né, aqui está fazendo menção dos filhos de Noé, né? Porque você vê ali aonde o Senhor está levando a nossa mente, porque os filhos dos filhos de Noé geraram todas as nações, né, da terra hoje. Amém? Todas as nações que estão ali naquele continente da Europa, do Oriente Médio também, todos são descendentes dos filhos de Noé, inclusive também o continente americano, lógico, né? Com a expansão, né, do homem, né, sobre a terra, né? Então todos os homens que hoje têm a face da terra descendem, né, dos filhos de Noé. Então, por isso que o Senhor está fazendo menção aqui a eles, né? Então, Deus está mostrando o quê? A grande prostituição desse mundo, como eu já falei aqui no vídeo. Amém? Todo esse sistema que há no mundo hoje, né, corrupto. Amém? Deus está denunciando aqui. Está mostrando, né, que essa grande Babilônia prostituiu todas as nações. E todas essas nações que o Senhor está falando aqui são filhas dessa mãe. Amém? Então, você já começa a vislumbrar um pouco o entendimento. Para você ter o entendimento, para você definir o entendimento, né, daquela grande Babilônia, que é mãe, você tem que também ter noção de que ela tem filhas. Amém? Então, as filhas dessa grande Babilônia é o que? É todo esse sistema que há no mundo. Corrupto, que fugiu da vontade plena de Deus. Amém? Tudo que aconteceu no mundo hoje, Deus está revelando, né? Nessa grande Babilônia. Tá? Coisas que eu já falei aqui no vídeo, eu não quero falar para ser redundante. Amém? Os filhos de Dedã, Arábia Saudita, eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram o mercado da tua mão. Dente de marfim e pau preto tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das suas obras. Esmeralda, púrpura, obra bordada e seda e corais cristais traziam as tuas feiras. Olha só que interessante agora. A Judá e a terra de Israel eram eles os teus mercadores com trigo de Minite, e Panag, e mel, e azeite, e bálsamo, fizeram negócios contigo. Amém? Então você vê que interessante que Deus está revelando aqui que até Judá e a terra de Israel se tornou uma dessas filhas dessa grande Babilônia. Então, isso tudo é importante você ter na mente, tá? Para você poder identificar certos termos que Deus está trazendo ali em Apocalipse 17 e Apocalipse 18. Amém? Então, você vê que já dá para você ter, né, uma noção do que é essa grande Babilônia, essa mãe. Né? Eu já falei aqui o que ela é. Ela é todo esse sistema desse mundo, tá? Ao qual Satanás domina, tá? E prostituiu todos os reis da terra com isso. Todos os reinos da terra foram prostituídos, né?
através não só, né, dessa questão do comércio, mas através também do quê? Da religião, da adoração a imagens, né, a culto as imagens, né, a idolatria, amém? Então o culto aqui a demônios, amém? Porque nós sabemos que o quê? Que as imagens de deuses, né, nada mais é quem cultua elas estão cultuando o quê? A demônios. Então, essa grande Babilônia, que é mãe das prostituições e abominações de toda a terra, é todo esse sistema que teve no mundo, amém? Até hoje. E qual Satanás é o grande influenciador. É isso que o texto de Apocalipse está revelando, somando com o quê? Com os profetas. Amém? Como eu já falei aqui, Apocalipse 13. A besta, quem deu poder a ela foi quem? Não foi o dragão? Que em Apocalipse 12 não é a antiga serpente? Satanás? A qual ela foi expulsa, né? Apocalipse 12, Deus está trazendo uma história que aconteceu lá antes da fundação do mundo, né? Que Satanás levou a terça parte ali do céu, quando ele foi expulso, né? E somente ficou os anjos eleitos. Amém? Então, você vê que essa é a revelação, né, da grande Babilônia. Amém? Toda essa prostituição da terra. Eu vou estar dando um resumo aqui, vocês leiam, tá? Todo aí o contexto também de Ezequiel 27, como já disse aqui em casa, né? Já disse aqui, leiam em casa. Você vê aqui, isso aqui é o que eu já falei, amém? Isso aqui é só para embasar o que eu já falei, né? Afastaste muito povo com a multidão da tua fazenda, e do teu negócio enriqueceste os reis da terra, né? Deus denunciando, né, essa grande meretriz, entendeu? Então aquela grande meretriz nada mais é o quê? Do que a prostituição que Satanás trouxe, né, aos povos da terra. Amém? E a prova disso é o quê? Que justamente em Ezequiel 28, ele vai pegar o rei de Tiro, né? Já pegou o reino, ali o reino do rei de Tiro. Amém? E mostrou o quê? Aquele reino ali de Tiro, Deus vislumbrou que ele trouxe para profetizar o quê? Essa grande Babilônia, que é mãe e tem o quê? Um rei. Tá? Esse rei de Tiro é o quê? É tanto uma figura, né, de um homem, que fala do anticristo, mas quem está por detrás dele é quem? É Satanás. E a prova disso vai estar no texto. Amém? Porque muitos não meditam nisso no que eu vou dizer agora. Preste bastante atenção agora nessa leitura que eu vou fazer e as ligações que eu vou estar fazendo aqui. Amém? Vamos ler Ezequiel 28, a partir do 2 até o 18. Amém? Filho do homem. Esse é Ezequiel, né? Sendo chamado de filho do homem. Quem foi chamado de filho do homem, né? Jesus. Então Ezequiel está sendo uma figura de quem? De Cristo. Dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor, visto como eleva-te o teu coração, e dizes, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, né, no meio dos povos. Sendo tu homem e não Deus, e estimas no teu coração como se fora coração de Deus. Amém? Então, olha só que interessante, né? Você vê que esse rei de Tiro, ele estava com uma soberba tão grande que ele se achava Deus. Amém? Que achava que estava se sentando na cadeira de Deus. Isso é muito interessante, porque quando você vai lá para Daniel, né, você vê ali as características, né, do anticristo. E você vê, né, que Paulo diz isso, que o anticristo vai se assentar no templo de Deus querendo ser Deus. Você acha que Paulo fez essa soma e tirou da onde? Amém? Você vê aqui que é um personagem sentado na cadeira de Deus, no meio dos mares, dos povos. Amém? E
que se estima no coração que é igual a Deus. Então você vê o quê? Que aqui está revelando o quê? Atos do anticristo. Mas esse anticristo, né, tem por detrás de quem? Como está em Apocalipse 13, o dragão. Amém? Então ele revela obras de quem? Do diabo. Assim como no passado, o diabo estimou no seu coração, como eu já li aqui em Isaías 14, né? Isaías 14, né? Acho que é isso. Como eu já li aqui em Isaías 14, ele queria se assentar acima da estrela de Deus, né? Acima dos anjos. As estrelas vão ser reveladas como os anjos de Deus. Amém? E querer ser semelhante ao Altíssimo. Amém? Agora, olha aqui o ponto de ligação que muita gente não se atenta e nega, né, o texto como dizendo que está falando do diabo. Mas olha só que algo interessante que Deus vai fazer aqui. Deus vai jogar por terra esse pensamento agora só nesse verso aqui. Tá? Como eu já te falei, a palavra de Deus ela tem que ser entendida num todo. Você tem que fazer uma soma. Né? Você entender só por causa de só com um texto, às vezes não. Para você firmar um pensamento, uma doutrina, às vezes você tem que casar muitos livros da palavra, às vezes a palavra toda. E olha só que interessante, que Deus vai falar sobre esse rei de Tiro, que estima no seu coração ser como Deus. Eis que és mais sábio do que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder-te de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro, prata nos teus tesouros. Olha só que interessante. Olha que interessante, muito interessante. Deus fala que esse rei de Tiro é mais sábio do que Daniel. Que Daniel é esse que você acha que Deus está falando aqui? Ezequiel, para quem não sabe, profetizou na mesma época de cativeiro babilônico do que o profeta Daniel. Amém? E o profeta Daniel, você vê ali que tem várias visões. Né? Olha só que interessante, é para você se fazer pergunta no texto. Daniel vai ter uma visão no capítulo 2. Né? Eu vou ter que explicar isso. Eu sei que o vídeo vai ficar longe, mas eu vou ter que explicar isso para vocês verem por que Deus está dizendo isso. Daniel vai ter uma visão no capítulo 2. Amém? Depois, né, ele entendeu que aquela visão ele entende. Tanto que ele explica para o rei que aquela visão, né, que era do rei e passou a ser também de Daniel, porque Deus deu a revelação a ele, profetizava todos os reinos do mundo. Amém? Depois ele vai ter uma visão no capítulo 7. Amém? E ele vai pedir explicação ao anjo, né, através de sonho. E o anjo explica a ele, só que ele não entende totalmente a visão. Depois, você vai ver que ele vai ter outra visão no capítulo 8. Deus vai ligar as visões, né, do capítulo 7 com a do capítulo 8, porque as duas vão aparecer um chifre pequeno. Então as visões estão ligadas. Amém? Isso é um outro tema, né? Mas vamos lá. Deus vai estar explicando a visão do capítulo 7 no capítulo 8 com mais detalhe. Só que a do capítulo 8 também vai estar trazendo uma profecia que vai se cumprir lá na época do Império da Grécia. Foi para onde Jesus apontou em Mateus 24. Amém? Então, você vê também que Daniel não vai entender direito a visão. Amém? Daí, no capítulo 9, né, o Daniel buscando entender aquelas visões, orando ali, né, justamente no sacrifício da tarde, também é outro tema, vem o anjo e dá uma explicação, né, aí já não é mais visão, dá uma explicação, tá? Só que agora de forma diferente. Daniel estava orando, procurando entender as visões. E o anjo vai vir, né, e dá uma profecia a Daniel, que explicava aquelas visões anteriores. E qual a visão? Qual a profecia que o anjo entrega a Daniel? A profecia das 70 semanas. Amém? E por que eu falo que a profecia das 70 semanas é a profecia mais importante da palavra de Deus? Porque ali você vê que o anjo,
ele vai Deus vai mandar o anjo explicar as visões do capítulo anterior com outra profecia, que é a profecia das 70 semanas. Que a profecia das 70 semanas cabe todas aquelas visões que Daniel já tinha tido. Amém? Então, aquelas visões estão dentro da profecia das 70 semanas. Em vez de Deus explicar de forma que Daniel entendesse, né, Deus vai só complicando, parece que, a vida de Daniel. E Daniel não entende. Amém? Mas você acha que Deus estava fazendo isso à toa? Vocês têm que parar para meditar no texto. Você acha que Deus estava dando todas aquelas visões ali? Você acha que Deus foi pego de surpresa quando Daniel não entendeu as visões? É claro que não. Tinha um propósito de Deus por detrás daquilo ali. Você vê que no capítulo 10, Daniel vai estar pranteando, vai estar fazendo jejum, se humilhando perante Deus. Para quê? Para entender as visões, porque ele não entendeu tudo. Ele só teve um compreendimento parcial. Entendeu? Mas Deus sabia que alguém estava entendendo aquelas visões. A profecia das 70 semanas foi uma profecia tão importante, né? Porque ali tem o quê? Tem fim de pecado, tem cessar da transgressão, tem um reino eterno. Então, a profecia das 70 semanas estava dando um fim aos reinos desse mundo. Então, quem está por detrás dos reinos desse mundo? Não é Satanás, não é dragão, a antiga serpente? Então, Satanás já estava vendo aquelas profecias, né, ali que Deus estava dando, aquelas visões, já estava fazendo uma soma. Por isso que ele fala isso aqui, ó. Seis que és mais sábio do que Daniel. Não há segredo algum que possa esconder de ti. Por isso, né, que Deus estava dando, né, aquelas visões e sabia que Daniel não estava entendendo, mas Satanás estava, o diabo estava entendendo, já estava fazendo somas. E Deus, podendo dar a revelação a Daniel através de um sonho, de uma visão, mas como Deus é sábio, né, e sabe de todas as coisas, mandou um anjo na terra para dar a visão, o entendimento da profecia. E Deus sabia que o príncipe da Pérsia, como fala em Daniel 10, capítulo 10, né, versículo 13, iria se pôr diante do anjo, para não que essa interpretação da visão não chegasse aos homens, porque aquilo ali mostrava a derrota do príncipe desse mundo, que mostra, né, a vinda do Messias. Quantas coisas importantes tem nessa profecia, que o próprio Satanás veio, o príncipe da Pérsia. Acha que aquele príncipe da Pérsia ali, do capítulo 10, é o quê? Você acha que é um homem? Para barrar um anjo? Lógico que não, precisou vir um dos principais, precisou vir Miguel, para contender com ele, para batalhar com ele, para o anjo vir dar a revelação a Daniel, porque ele já estava fazendo as somas das profecias que estavam sendo entregues a Daniel, e ele não queria que a revelação chegasse aos homens. Deus estava mostrando aquilo ali, porque estava revelando o nosso inimigo, o inimigo que também é dele. Deus estava revelando Satanás. Por isso que essa expressão aqui, Deus usa também em Ezequiel, que é um profeta que profetiza na mesma época de Daniel. Essa é a chave para você entender o texto. Para você não negar que esse texto aqui está falando do diabo. Amém? E olha só o que vai continuar dizendo. Acho que deu para entender agora, né, irmãos? Porque esse texto fala de Daniel, não fala só do rei de Tiro, mas sim está revelando obras de Satanás e também do anticristo. Mas o texto por si mesmo vai ter algumas expressões aqui que vai impedir também de deixar esse cumprimento só para o rei de Tiro. Olha só. Pela extensão da sua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder. Tá? Esse comércio aqui, que Deus está falando, é o comércio que o rei de Tiro fez, né, com as nações. E prostituiu, né, o mundo. Amém? Mas também esse comércio tem a ver com algo que Satanás fez.
vai revelar algo que Satanás fazia no passado. Amém? Vamos continuar lendo. Eu vou casar isso com isso aqui. E elevaste no seu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor, pois que estima no teu coração como se fora coração de Deus. Eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidados dentre as nações, os quais desembanharão as suas espadas contra a tua formosura e contra a tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor, né? Temos que ter também em visão aqui que Deus está utilizando o rei de Tiro, também um personagem. Então vai ter pontos aqui que vai estar falando de um homem, que é o rei de Tiro, mas Deus vai estar revelando coisas espirituais. Amém? A cova te farão descer, e morrerás de morte dos traspassados no meio dos mares. Dirás ainda, diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus. Na mão do que te transpassa, da morte dos incircuncisos morrerá, por mão dos estranhos, porque eu falei, diz o Senhor. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe, assim diz o Senhor. Agora que é a parte mais importante. Mas isso tudo aqui vai estar falando do rei de Tiro. Mas medita no texto agora. Vê se isso cabe a um homem que nem de Israel fazia parte. Amém? Ou seja, Israel que naquela época já quebrava a lei de Deus. Imagina um homem que era pagão, nem circuncidado era, que não conhecia a lei de Deus. Tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, no jardim de Deus. Estava no Éden, no jardim de Deus. Tiro, o rei de Tiro estava no Éden, no jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. A sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criados, foram preparados. Tu eras querubim ungido. Gente, essa palavra ungido é a mesma coisa de Messias, ou seja, ele era um ungido de Deus. O rei de Tiro era um ungido de Deus? Ele era um querubim ungido? Você tem que se fazer essa pergunta no texto. Você acha que isso aqui está falando de um homem iníquo? E te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Você acha que em algum momento da história o rei de Tiro era perfeito nos teus caminhos? Era um querubim ungido? Você tem que se fazer essas perguntas no texto. Tá? Porque quando Deus está dizendo alguma coisa na tua palavra, não é à toa. Deus não está fazendo uma comparação à toa. Deus está mostrando coisas espirituais. Amém? Olha só o que ele vai continuar dizendo. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, aí eles fazem, então Satanás tinha comércio. Vamos lá. Essa palavra comércio, né, Deus está fazendo uma alusão o quê? Ao comércio da grande Babilônia. Amém? O comércio da grande Babilônia que prostituíram o quê? Os reis da terra. Amém? Então por isso que Deus está mostrando, aplicando essa palavra aqui. Multiplicação do teu comércio. Quem estava por detrás da multiplicação do comércio da mãe, da grande meretriz? Não era Satanás, o diabo? Amém? Mas esse comércio aqui, Deus vai revelar mais abaixo o que era antes da fundação do mundo. Se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus. Olha só, ele foi lançado fora do monte de Deus. E te farei perecer,
ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei diante dos reis. Te pus para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Profanaste os teus santuários. Amém? Então Deus ligou, né, a injustiça do comércio, né, dessa grande Babilônia com a profanação de um santuário. Que santuário é esse que o rei de Tiro habitava? Né? Você tem que se fazer essas perguntas no texto. Então, você vê, né, que assim como nós somos chamados para ser reis e sacerdotes, né, para fazer parte desse reino de Deus, sendo reis e sacerdotes, os anjos também são o quê? São sacerdotes de Deus. Amém? Então, os anjos habitam o quê? No santuário de Deus. Então, houve uma profanação aqui, o quê? No santuário de Deus. Então, Satanás, ele era o quê? Um sacerdote de Deus. Amém? E ele profanou o quê? Os seus santuários. Esse santuário aqui que ele está sendo profanado é o quê? É o santuários a qual esse Satanás trabalhava como sacerdote de Deus. Amém? Então Deus está usando uma linguagem terrestre para quê? Para revelar uma linguagem espiritual, para revelar uma linguagem espiritual, né, das obras, né, de que Satanás fazia. Ele era um sacerdote, ele tinha um trabalho no céu. Amém? Ele servia a Deus como sacerdote. Entendeu? Mas na terra, ele faz o quê? Os homens enriquecerem com comércio. Só que um comércio tirano. Amém? Então essas é as coisas que estão ligadas ali com essa grande meretriz. E quem está por detrás disso é quem? Satanás. Que um dia foi anjo de luz. Amém? Como o texto está revelando, como eu já mostrei aqui as ligações. E que está por detrás, né, dessa grande Babilônia. Amém? Todo esse sistema corrupto do mundo. Agora, aqui em Isaías, né, vai ter também uma outra profecia, né, contra Tiro. Eu não vou me alongar aqui muito mais, porque o vídeo já está muito grande. Amém? Mas você vai ver ali expressões que também vão ser muito interessantes. Amém? Inclusive, expressões, né, que vai fazer a gente se fazer pergunta, né? E uma dessas perguntas que a gente deveria se fazer, né, é o porquê que Deus, né, de todos os reinos que teve no mundo, né, está utilizando a Babilônia, né, para poder profetizar todo esse sistema e toda essa prostituição que teve em todo o mundo. Né? A gente deveria fazer essa pergunta. Porque de tantos dos outros reinos, Deus está fazendo isso. Inclusive, Deus pegou, né, o Tiro e colocou ele também como sendo mãe. Viu que aquelas abominações todas que o rei de Tiro e Tiro estava fazendo, né, colocou ele ali num contexto em que eles profetizavam isso tudo. Essa grande Babilônia. Amém? Então você vê que Isaías vai estar profetizando contra Tiro e vai estar falando que Tiro, né, é uma cidade que a origem remota, né, cuja origem, a data remota de muitos dias, né, de remotos dias. Ou seja, é uma cidade muito antiga. Né? E no outro contexto, no próprio contexto, né? Esse é o capítulo, é o versículo 7, esse é o 8. Vai dizer que os mercadores são príncipes, cujos negociantes são mais nobres da terra, né? Você vê ali que está fazendo ali um contraste também com Ezequiel, essa profecia.
Amém? Porque está mostrando, né, que esse Tiro, aquele comércio, né, de Tiro, que prostitui, né, os reinos da terra. Mas essa é uma pergunta interessante, né? Porque na história, Tiro é uma cidade, né, nos dias atuais, uma cidade mais ou menos de 3.000 anos. Amém? Só que ela tem 1.000 anos antes de Cristo e 2.000 anos após Cristo, né? Então ela tem mais ou menos, né, que os historiadores e arqueólogos dataram aí mais ou menos nesse período. Só que a Babilônia, né, ela não começou com o imperador, o rei Nabucodonosor. Né? Ela começou lá com Nimrod, que edificou a Torre de Babel. É muito interessante essa questão ali da Torre de Babel, porque, né, você vê que o pecado de Nimrod qual foi? Nimrod, da descendência de Cã, edificou Babel e edificou também Nínive. Amém? E ele pegou, né, e colocou todas as pessoas ali, né, todos os filhos de Noé, debaixo do seu domínio. E você vê que Nimrod, pela maldição de seu pai, que foi Cã, né, pela maldição ali de Noé, que foi uma coisa espiritual, tá? Que Noé fez ali, Noé profetizou ali. Ali Noé fez coisas não por ele mesmo, mas sim inspirada pelo Espírito de Deus. Você vê que de Sem, né, bendito seja o Deus de Sem. E de Sem se levantou quem? Israel, né? Abraão, Isaac, Jacó vem da descendência de Sem. Os judeus vêm da descendência de Sem. Amém? Então você vê que as coisas que foram ditas ali por Noé foram coisas inspiradas pelo Espírito de Deus. Não foi nada por ele mesmo. E você vê que ele colocou uma maldição em Cã. Ele deveria ser servo de seus irmãos. E não dominar. E Nimrod contradisse isso tudo, colocando todos os povos, né, debaixo do seu poder, edificando uma torre, que foi a Torre de Babel, e montando um sistema ali, né, um sistema maligno de opressão, né, que foi um sistema tão moderno e muito tão adiantado para aquela geração, que o próprio Deus viu isso tudo, né, e precisou descer à terra e espalhar os homens e confundir a língua, para que os homens não se desenvolvessem tanto, né? Porque você tem que meditar, né? O que Nimrod estava fazendo. Será que foi por causa só porque ele edificou uma torre? Não. Não foi também só por causa que ele colocou debaixo do seu jugo os seus irmãos. E que Deus não queria isso. Também não. Foi porque ele fez coisas ali influenciado por quem? Pelo príncipe desse mundo. Coisas que estavam à frente da sua época. E você vê que de Babel ali também deu origem a várias outras religiões, né? A adoração a vários outros deuses. Ou seja, a origem ali em Babel, né, foi de quê? De um sistema político e idólatra e religioso. Então dali começou as abominações, né, pós-diluvianas, lógico, né? Pós-dilúvio, porque você vê que depois dali Deus não mais destruiu a terra, né? Se originou todas as nações que tem hoje, e aquela ali foi a primeira abominação que teve na terra. Por isso que Deus utiliza, né, a Babilônia como o reino, né, como fonte de todas as prostituições dessa terra. Porque se originou ali com Nimrod, a primeira tipologia de quê? Do anticristo. Amém? E ele edificou o quê? Nínive. Nínive, que hoje se localiza onde? No Iraque. E você vê que no livro de Naum, é de Nínive que se levanta um que maquina o mal contra o Senhor. Você acha que isso é à toa? Esse que fala em Naum,
que maquina mal contra o Senhor, tem por conselheiro Belial. E você soma várias outras profecias, né, que tem ao longo da palavra, né, você vê que o reino que se levanta ao anticristo é a Síria, que a capital é Nínive. Nínive existe hoje com esse nome? Não. Hoje, Nínive, né, é uma província, né, se eu não me engano, tem um nome até de Ninaua, mas a localização exata hoje de Nínive é no Iraque, na cidade de Mossul, um país islâmico. Você acha que isso tudo Deus está fazendo à toa? Não. Ou seja, Deus está revelando o quê? Que a prostituição final vai estar ligada com esse povo. Né? Tanto que, olha só que interessante. Vocês leiam aí Isaías 23 em casa, tá? Deus vai chamar no versículo 15, né, Tiro de prostituta. Tá? Vocês leiam aí em casa, que o vídeo já está muito grande. Mas eu vou pegar esse contexto aqui de Isaías 23. Amém? Aqui em Isaías 24, que tem algo muito interessante aqui. Olha só. Eu vou ler o versículo do 1, depois eu vou pular para o 5 e vou ler o 6. Vocês leiam em todo o contexto em casa. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície e dispersa seus moradores. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis. Que leis são essas? Não são as leis de Deus? Mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Olha que interessante. Você vê que a terra está nessa assolação toda, né? Que vai vir, se você vê ali no contexto, é um contexto de grande tribulação, né? Desse capítulo aqui de 24 de Isaías. E você vê que essa tribulação está vindo porque os homens quebram a aliança eterna. E qual você acha que é essa aliança eterna? Não é a nova aliança? Não é a aliança que Deus vai tornar, né, na sua plenitude quando Jesus voltar? É essa aliança eterna. A nova aliança é o pacto eterno de Deus com os homens. Não vai haver outra aliança. Amém? Essa vai ser a aliança eterna. É essa que os homens quebram. E olha só. Por isso, olha que interessante. A maldição consome a terra. E os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra. E poucos homens restarão. Como eu já falei aqui, quando você lê o capítulo 24 todinho, você vê ali que é um contexto de grande tribulação. E essa maldição aqui, ó, né, que está vindo na terra, trazendo grande tribulação na terra, porque quebram a aliança eterna, ela no hebraico, olha que interessante, né? Eu já deixei aqui aberto. No hebraico, Isaías 24, tá? Desculpa, deixa eu ver qual é o verso. Verso 6, né? Verso 6. Aqui. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados, por isso serão queimados os moradores da terra. Então, essa maldição aqui, ó, olha como ela se pronuncia em hebraico. Eu já falei aqui em vídeos meus, né, que o hebraico é a língua que Deus pegou para poder revelar suas coisas espirituais e as coisas proféticas. Essa maldição que está vindo e consumindo a terra, porque os homens quebram a aliança eterna, trazendo grande tribulação, olha o que é. Foneticamente como ela se pronuncia. Alá. Alá. Aqui é as raízes, né, da palavra, mas olha aqui. Alá. Maldizer, né, insultar, maldição. Então, né, você vê, né, que olha que Deus revelando, né, a maldição na terra. A maldição na terra, no hebraico, se pronuncia lá.
Vocês acham também que isso é à toa? Amém, irmãos? Isso aqui só foi um acréscimo, tá? Sobre esse estudo da Grande Babilônia. Eu creio que agora, né? Já dá para ter, tipo assim, algo já na mente para vocês poderem meditar, né? Ali agora, o que é essa Grande Babilônia, que é mãe de toda a prostituição da terra. Ela é todo esse sistema corrupto que teve na terra. Deus está revelando toda a corrupção desse mundo ali em Apocalipse 18. Revela também nos profetas. Então você vê que tem sim profecias contemporâneas, né? Deus revelando todo esse mundo corrupto. Quem está por detrás dele, dessa prostituição, é quem? É o diabo. Que vai dar poder a quem? Ao chifre pequeno, né? Ao anticristo. É ele que está por detrás dele também. Amém? E que isso está ligado com o quê? Né? Eu vou fazer um estudo também sobre isso, sobre o porquê que eu creio que o anticristo vai se levantar do Islã, amém? Dos muçulmanos. Amém? Mas creio que já dá para ter ali já também, né, algo bom na mente para poder vocês interpretarem aquela Grande Babilônia ali. Amém? Eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou também indicar os estudos, então o irmão também está fazendo uns estudos sobre esse tema da Grande Babilônia, que é o irmão Márcio. Amém? Vou deixar também o link daí desses estudos da série da Grande Babilônia, são estudos muito bons. Amém? Esse estudo, creio que também está em concordância com ele, porque a gente procurou também bater umas ideias sobre isso. E o meu objetivo nesse estudo foi o quê? Fazer o quê? Foi trazer um esclarecimento, o que é sobre essa Grande Babilônia, que não é Roma, que não é sistema religioso, como alguns falam aí, que não é Estados Unidos. Não, não é só isso. E sim toda a corrupção desse mundo, todo o sistema corrupto que tem por detrás Satanás. Amém? E que ele vai dar poder para o anticristo. E essa Grande Babilônia também vai se tornar uma cidade. O anticristo vai ter uma cidade. Isso também é uma boa base para você interpretar ali o que está dizendo em Apocalipse 18. Amém? Vai ter uma grande cidade, a cidade do anticristo, que vai se tornar também mãe. Né? Vai se tornar uma grande prostituta. E nela vai se achar o sangue dos santos e dos profetas. Amém? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês façam aí. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. E até uma próxima.